Oi, bom dia! Tudo bem? Aqui é Melissa. Eu gosto de ler e gosto muito desse autor, o José de Alencar. É um dos autores que eu gostei muito de ler na minha puberdade e passei a querer escrever, ser escritora. E aí, o que eu achei interessante nesse autor é que ele passa do romantismo para um período mais realista, um pouco sarcástico, irônico. Achei interessante, porque já falei para vocês que eu tinha vontade de escrever comédia. E aí não consegui. Eu orei para Deus me ajudar a escrever estilos que eu não consigo, né? Um deles é a comédia, então eu escrevi já escrevi até 2 e quero escrever mais, né? Só que assim, não ficaram puramente comédia, mas esse aqui também não é. Ele tem o lado romântico dele também, o lado dramático dele, sabe? Tem até um lado social aqui. Mas consegui. E aqui ele passa do puro romantismo para esse lado mais realista, cômico. E eu vou ler para vocês uns trechos. Sonhos de Ouro. Eu acho que essa aqui é a personagem principal. Por que Sonhos de Ouro? Aqui vai falar um pouco do sonho dele e um amigo dele. Eles são... Parece que eles são estudantes ou já são formados? Eu acho que já são formados. Sim, eles... Olha lá, estudante ia concluir o seu curso e formar-se. Fábio, muito mais moço, matriculou-se na faculdade, apesar dessa circunstância que os devera separar logo no princípio de seu conhecimento, a amizade estreitou-se entre os dois. O meigo sorriso de Luizinha foi naturalmente o fio dourado que teceu essa mútua afeição. Havia 3 meses que Fábio se tinha formado. Para ele, o prazer que sempre desperta esse dia no coração do estudante veio travado de saudades. Sua pobreza não lhe permitia realizar o voto mais querido de sua alma. Tinha de separar-se de Luizinha para recolher a corte ao seio da família. Ia trabalhar na esperança de adquirir uma posição modesta, mas decente, para oferecer à companheira de sua existência. Os 2 corações sofreram com a ausência, mas resignaram-se. Parece, ele vai para a corte, para a capital, estudar. Agora eu não sei se é São Paulo, Rio de Janeiro. Essas relações tinham começado havia 6 anos na cidade de São Paulo, onde habitava Ricardo com sua família, no ano em que o talentoso estudante ia concluir o seu curso e formar-se. Os 2 amigos, eles vão junto e um deles é noivo, parece que o outro é solteiro. E aí ele quer conseguir um modo mais decente, quer dizer, ele quer juntar dinheiro para se casar com essa moça que ele ama, que é a Luizinha. Ricardo, de seu lado, reconhecera que em São Paulo não poderia, apesar de seu talento, obter os recursos indispensáveis para assegurar o futuro da numerosa família que pesava sobre ele. Depois da morte de seu pai, aproveitando a ocasião, veio com Fábio para a corte tentar fortuna. Rio de Janeiro. A época do romance, o Brasil é governado pelo imperador Dom Pedro II. A sede do governo e, portanto, a classe das pessoas mais influentes política e economicamente está fixada no Rio de Janeiro. Então, ele sai de São Paulo, ele vai para o Rio de Janeiro. Os 2 amigos
para tentar a vida ali como advogados. Ah, é tão bonitinha essa história, gente. Ó, se inscreva no canal, curta o vídeo, tá? Ó, ambos como advogados. Obtido o escritório, posto o nome na porta e feitos os anúncios, esperaram pelos clientes. Nos 3 meses decorridos, conseguira Ricardo 4 causas gratuitas que, por grande obséquio, lhe arranjaram um procurador. Apenas lá, de tempos a tempos, uma inquirição ou algum requerimento ia ajudando a compensar as despesas. Os 2 amigos suportavam sua pobreza nobremente. Às vezes, Fábio, mais desabusado, sustentava umas ideias materialistas, como aquelas que exprimira durante o passeio. Mas Ricardo, que não transigia em matéria de escrúpulo e honestidade, combatia tais aberrações do espírito de seu amigo e destruía a influência nociva que o mal poderoso e laureado exerce sobre as almas cuja têmpera não é bastante forte para resistir-lhe. Peraí, deixa eu lembrar aqui, ó. Tô vendo. Ah, parece que é o Fábio é noivo da Luizinha e o Ricardo. Ó, o Ricardo tem uma família grande para sustentar. Deve ser a mãe e os irmãos, porque o pai faleceu. Nossa, que difícil. Meu Deus. Aqui parece que um e outro ficavam dizendo assim, ó, não vamos gastar, né? Lembra do nosso propósito? Nós temos que guardar dinheiro porque você vai se casar e eu tenho uma família lá em São Paulo para sustentar. Minha família é numerosa. Mas a tentação era grande de gastar, né? A semana passava-se na expectativa ilusória dos clientes que não vinham ou na meditação de um estudo obrigado e sem estímulos. No sábado, os 2 amigos tomavam a gôndola de Andaraí com o fim de aceitar de Dona Joaquina uma hospitalidade oferecida com o maior gosto e satisfação. Para a excelente senhora, enterrada viva naquele retiro, a chegada de Fábio e seu companheiro era uma visita do mundo, aquela solidão, donde não saía senão de ano em ano. O contato daquela mocidade a remoçava. Ela escutava com admiração a palavra inspirada do talentoso advogado, ou ria das graças do sobrinho. Ricardo possuía em São Paulo um cavalo, o galgo, ao qual muito se afeiçoara. Mudando-se para o Rio de Janeiro, não se animara a vendê-lo. Trouxe-o consigo. Ignorava quanto é dispendioso na corte o trato de um animal. Sem dúvida, seria obrigado a separar-se do galgo, se Fábio não pedisse à tia para conservá-lo na sua rocinha da Tijuca. Assim, pouco se aproveitava o dono do seu cavalo, porém, obtinha conservá-lo, esperando melhores tempos. Os 2 amigos partilhavam igualmente os serviços do cavalo, e o galgo parecia compreender essa comunidade, porque os considerava ambos como senhores, embora respeitasse mais a Ricardo. No sábado, quando subiam a serra, um por seu turno montava o galgo, enquanto o outro ia a pé com a fresca, até que o cavalo, tendo chegado a casa, vinha-lhe ao encontro para poupar-lhe um resto de caminho. Na segunda-feira, pela manhã, voltando para a cidade, revelavam-se igualmente. Olha, eles dividiam o cavalo. Só dava para um andar, o outro ia a pé. Tá entendendo? Aquele que vai de cavalo chega primeiro e o cavalo, com dó daquele que está vindo a pé, vai até metade do caminho, pega ele e traz. Que fofo! Meu Deus do céu! Isso é muito realista, né? Acho que a gente não está acostumado com isso. O domingo era repartido da mesma forma. Um desfrutava passeio da manhã, o outro da tarde. Se pois o galgo descansava durante os 4 dias da semana, nos outros fazia sofrível exercício. Fábio, de gênio descuidado, folgazão, às vezes abusava, fazendo proezas com o galgo, mas Ricardo coibia as travessuras, moderando o ardor do amigo. Disto nunca resultava a menor desconfiança entre ambos.
Nessa boa e verdadeira amizade, um punha em comunhão o sorriso, o outro o conselho, um era a alegria e a esperança, o outro era a consolação e a fé. Nossa, eu gosto muito disso, sabe? Esses toques de verdade, realidade. Ó, depois do almoço, enquanto a velha foi rezar, como de costume, Fábio tomou a espingarda. Ricardo, sentando-se à janela, abriu o álbum e entreteve-se a desenhar. Primeiramente, coloriu a figura do pequeno arbusto, parte de memória e parte à vista do galho que tinha quebrado. Ai, vi uma parte linda agora. Enquanto se ocupava com esse trabalho, a mente repassava as recordações da cena recente e da posição em que o surpreendera a moça a cavalo. Com essas lembranças vinham de em volta saudades das pessoas a quem amava e de quem se achava ausente. Quando as veria para contar-lhes todos esses pequenos incidentes de sua vida, para referir-lhes essa longa história de uma esperança tão ansiada. Ó, eu não li para vocês, mas tem uma parte anterior em que fala parece que do café da manhã deles, sabe, da dificuldade. Às vezes eles têm manteiga, às vezes eles não têm, sabe? Mostra toda essa parte assim bem realista. Ó, eu não vou roubar isso de vocês, não, vou, trazer. Ó. O moço levara maquinalmente a mão ao bolso do colete para tirar o relógio, mas reprimiu o movimento involuntário, enquanto um sorriso triste lhe fugia dos lábios. Tivera há dias necessidade de pagar algumas dívidas impertinentes. Era preciso vender o cavalo ou o relógio. Preferiu desfazer-se deste último traste. Que lhe importava saber com exatidão as horas, se elas não lhe traziam nenhuma felicidade? O almoço era frugal, como de costume, café com leite muito bem feito, 3 pães, um para cada pessoa, e excelentes bananas, maçãs. Todos os domingos punha-se invariavelmente no meio da mesa uma grande manteigueira de louça azul, como era o resto do aparelho. Fábio, nos primeiros tempos, destampava sem cerimônia a manteigueira e empastava a fatia. Mas acabou-se a primeira porção e só restava a crosta ligeira que fica aderente às paredes da louça. Ricardo fez-lhe compreender. Não deviam se tornar pesados à excelente senhora, cuja hospitalidade era oferecida de tão bom coração. Desde esse dia, a tampa da manteigueira caiu como a lousa de um túmulo, para não mais se abrir. Posta no meio da mesa, ela não era mais do que um símbolo ou um emblema. Atestava a decência a decência do almoço, pois, na opinião da dona de casa, não havia mesa capaz sem manteiga. Ó, Ricardo, agora vai falar do Ricardo, ele é um artista, ó. Era um poeta da forma, ele fazia versos com as cores. Suas impressões debuxava sobre o papel em imagens retratadas ao vivo. Copiava-as de memória, onde ficavam estampadas como em uma lâmina fotográfica. Depois a imaginação bordava a lápis com essas recordações, algum soneto ou alguma ode corretos no desenho, brilhantes no colorido. Ó, e aí ele vai começar a desenhar aqui, ó. Folhagem entrançada de grinaldas amarelas, a estampa do soberbo cavalo Isabel e o lindo perfil da Amazona, cujo véu se enrolava ao sopro da brisa. Eu acho que é essa moça aqui que é a protagonista. E ele começa a desenhá-la. Ele parece estar ficando apaixonado por ela. Porque o Fábio já é noivo, né? O Ricardo é solteiro. Sentindo que Fábio se aproximava, Ricardo voltou à página do álbum e disfarçou, esboçando figuras grotescas em uma folha solta. Ó, ele estava pintando a moça, né? A Amazona.
E aí, vendo que o amigo se aproximava, ele disfarçou e começou a desenhar coisas grotescas. Se o amigo visse o quadro, adivinharia quem era a moça. Seria necessário referir a cena dos beijos. Ora, Ricardo tinha vexame de contar essa infantilidade de seu coração, e sobretudo a Fábio, que ele considerava como o irmão mais moço. A sua mãe não duvidaria contar, em um momento de ternura e depois de decorrido algum tempo. Um coração de mulher compreende certas delicadezas, que parecem ridículas ao espírito de um homem, ainda mais quando esse homem é um moço de gênio prazenteiro como era Fábio. Então ele estava desenhando a moça, né, por quem ele estava apaixonado, e não quis mostrar ao amigo, porque o amigo ele era muito... ia tirar o sarro dele, né? Agora ele disse, em algum momento talvez ele mostrasse, né, para a mãe dele, ó, mãe, essa é a moça, ou para alguma amiga, mas jamais para o amigo, para não virar motivo de piada. É bem bonitinho, tem uma cena em que ele pega uma flor, é por isso que ele fala, eu teria que explicar a cena dos beijos. Não, ele não beijou a moça. Ele pegou uma flor e pensou nela e beijou a flor. E eu acho que ela estava passando nas costas dele, que fala bem no início do livro. E ele estava pensando nela. E tem umas cenas bem engraçadas, acho que eu vou até ler para vocês. Aqui achei a cena do beijo. Sim, não me engana, pois o moço tinha uma flor na mão, creio que era um girassol, e pensando que eu não o via, ou talvez que era outra pessoa, dava tais beijos na flor que de cada beijo comia um pedaço. Oh, que engraçado! Oh, my love, my soul, my darling, my pretty baby. Por falar em beijo, essa foi a primeira cena aqui, ó, engraçada, mais engraçada, além do beijo na flor, que é o momento em que o médico é chamado à casa da moça. Eu acho que é a cachorrinha dela que está doente, ó. Ó, o doutor conhecia melhor o dinheiro do que a família do capitalista, não sabia, pois, de quem se tratava. Pensou, porém, que devia ser uma pessoa importante da casa. Acompanhou a moça a uma alcova frouxamente iluminada por uma lamparina, onde havia um leito envolvido em alvos cortinados de filó. O doente parecia uma criança, estendendo a mão para tomar-lhe o pulso, sentiu o médico um pelo macio. Aproximou a vela e então distinguiu perfeitamente uma cachorrinha, deitada em travesseiros de cetim e coberta com uma colcha de damasco. Asseguro-te que faz ideia de como ficou o doutor, arrancado da sua casa a 1h da noite, rebaixado do seu pedestal de médico. Do que há de mais ilustre é levado na corte, a médico de cão. Se a graça fosse de qualquer outra pessoa, ele de certo não a suportaria, mas era de uma moça bonita. O velho assentou que o melhor meio de sair-se do caso era levá-lo em tom de galhofa. Ah, é sua maninha? Examinou com uma gravidade cômica o doente, pediu papel e receitou neste gosto. Ó, mas escuta o resto. O médico ficou interessado na moça. Ó, é um romance. A Guida mandou a receita à botica da casa. Podes bem avaliar do como ficaria embaraçado o boticário para aviá-la. Nunca na sua vida tinha manipulado semelhantes drogas, mas a menina fez-lhe saber muito positivamente que se não mandasse os remédios receitados pelo médico, perderia a freguesia. Nestes apertos, passou-lhe o doutor pela porta, contou-lhe o que sucedia. O velho desatou a rir. Olhe, maçada, é qualquer amargo, capricho de menina, umas cócegas, como as que produz o sulfo. Gargalhada, um pouco de muriato no pelo da cachorrinha, e verá que boas risadas ela dá. Paciência, isso é um emoliente farinha de linhaça. O boticário aproveitou a lembrança e aviou a receita. Se a Sofia tomou o remédio, não sei, mas ficou boa.
Sofia é a cachorra. Lembrei do Alto da Compadecida. Então é mais provável que não tomasse. Estou por isso. Tempos depois, aparecendo o doutor em sua casa, a Guida exigiu a conta da visita feita a Sofia. Ó, ela queria pagar. O velho, julgando-se autorizado pelos 60 anos e pelo gracejo da menina, disse-lhe que o preço era um beijo. Nesse momento chegava à porta a mestra, uma inglesa gorducha e míope. Naturalmente, uma que vi passar. É a tal. A Guida corre a ela, inventa de repente uma história da chegada imprevista do marido. Uma alegre surpresa, e acaba mostrando-lhe o vulto do doutor, que não entendia a conversa por ser em inglês. A mestra precipita-se como uma bala de canhão, agarra-se ao pescoço do velho e cobre-o de uma chuva de beijos sonoros e cheios, verdadeiros beijos de lei, pesando 24 quilates cada um. E o doutor, quando se pôs desvencilhar dos braços e da boca da gorducha, viu a Guida que ria de sua triste figura. Está vendo, doutor, como eu pago generosamente as minhas dívidas? O senhor pediu um beijo e leva algumas dúzias deles. O velho limpava a cara enquanto a inglesa esfregava os beiços como se lhes quisesse tirar a pele. Não achas engraçada a anedota, Ricardo? Acho que essa moça tem pouco juízo. É isso. Enfim, só ler um pouquinho para vocês. Tchau, Deus abençoe vocês.